Eu sei que você conhece bem essas palavras de Jesus, e às vezes, por conhecermos muito bem o texto, a gente corre o risco de deixar passar, talvez, a profundidade dele, né? Então, faça de conta que você está lendo pela primeira vez e tente sentir o impacto dessas palavras como se fosse a primeira vez. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, para um cristão, pode parecer até um tanto óbvio, né? A verdade liberta. Mas, cada vez mais, esse texto se torna necessário numa cultura dita relativista. Nos tempos do modernismo, ainda era mais fácil, eu acho, discutir, dialogar sobre religião, sobre verdades, porque as pessoas ainda tinham algum fundamento, né, filosófico para, em cima dele, construir seu edifício conceitual, para discutir coisas. Hoje, na sociedade pós-moderna, tudo ficou mais complicado, porque cada um abraça a sua verdade. Cada um diz que tem uma verdade particular e se está feliz com ela, está tudo bem. Parece que o mais importante é o bem-estar e não a certeza de que se tem realmente a verdade. A expressão verdade absoluta, ela se tornou até antiquada para algumas pessoas. Por isso que um texto como esse é muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos extrair assim, brevemente, três conclusões desse texto, dessas palavras de Jesus. A primeira, a verdade existe. Repito, para um mundo como o nosso, pós-moderno e relativista, isso aqui hoje é quase uma bomba, né? Você afirmar que existe uma verdade. E não pode haver muitas verdades, porque algumas delas são tão contraditórias que uma anula a outra. Como é que o vermelho pode ser verdade e o azul também? Não faz sentido isso. Se há uma verdade, ela acaba excluindo as demais que são pretensas verdades. Os relativistas chegam para a gente e perguntam assim: escuta, você é cristão? Você não sabia que não existem mais verdades absolutas? E existe uma forma de você responder essa pergunta. Com outra pergunta. Você pergunta assim para ele: e essa que você falou, é uma verdade também? A pessoa ficará numa situação bem complicada, né? Porque se ela disser assim: o que eu falei é verdade, ela estará provando que existem verdades. Pelo menos a dela. Mas se ela quiser ser coerente com o que disse, e disser assim: bem, o que eu disse também não é verdade, então você pode estar errado, e pode ser que existam verdades absolutas. Então, para resumir, o que os relativistas nos querem impor é a ideia de que não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Pegou? É isso, né? Alguns fazem até um teste, né? Quer testar essa máxima? Passe numa rodovia cuja velocidade limite é de 110 por hora, passe ali a 150. Um guarda vai parar você e você vai dizer assim para ele: seu guarda, o que aconteceu? Você estava acima do limite permitido. Aí você diz assim para ele: seu guarda, essa é a sua verdade, a minha é outra. O que vai acontecer com você? Não precisa nem dizer, né? Então existem sim verdades. Não faça isso, só pense. Dá uma pisão bem forte no pé de um relativista. Ele vai reclamar. Por que você fez isso? Você pode dizer assim: porque eu gosto de pisar no pé dos outros. Mas você não sabe que está errado. Por quê? Errado para você, para mim é legal. Cadê o relativismo nessas horas, quando os direitos são pisoteados, né? Existem verdades, existe uma lei moral que rege nossos relacionamentos, existem as leis da física. Você pode subir aqui sobre essa casa e se atirar de cima dizendo: eu não creio na lei da gravidade. Tudo bem, você é livre, mas as consequências vêm, né? Existem leis que regem a nossa existência, quer no aspecto físico, quer no aspecto moral. E é importante nós sabermos disso e entender que essas leis, essas verdades universais, elas existem para o nosso bem, para a nossa proteção. Então, a primeira verdade que extraímos desse texto sobre a verdade é que a verdade existe de fato. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a verdade, ela pode ser conhecida. Jesus disse claramente: vocês conhecerão a verdade. E você não precisa subir ao Monte Tibete, você não precisa fazer meditação transcendental, porque dentro de você também não tem nada, né? Alguns tentam buscar dentro do que está fora, e lá encontram só vazio, frustração. A verdade está fora de nós. Está em uma pessoa que teve a coragem de dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem é a verdade então para um cristão? Jesus Cristo. Para um cristão a verdade não é uma filosofia, não é um conceito, não é uma coisa que a gente encontra dentro ou no alto de uma montanha. A verdade está do seu lado, está perto de você, está aí com você agora, está aqui conosco, porque ela prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele estaria ali. E nós cremos essa promessa. Portanto, a verdade está a um palmo de distância, é só abraçá-la, é só aceitá-la. E uma vez que você aceite essa verdade, experimente a relação, porque com pessoas a gente se relaciona, a gente não apenas lê sobre, não apenas se informa a respeito. Quando a gente entende que Jesus é uma pessoa e com pessoas a gente se relaciona, a gente entende que para ter essa verdade não basta ler, não basta conhecer, nós temos que nos relacionar. E uma vez que você se relacione com a verdade nesse nível, você vai ser o quê? Libertado. Vocês conhecerão a verdade sou eu, diz Jesus, e eu liberto você de que coisas? Tantas coisas. Primeiramente, da mentira, porque se você tem a verdade, a mentira cai por terra. Segundo, do pecado. Terceiro, da falta de esperança. Quarto, da morte, porque Cristo, que é a verdade, também é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tão bom conhecer a verdade, não é verdade? É tão bom saber que existe uma verdade no mundo tão perdido, tão sem rumo. É tão bom saber que existe um caminho no mundo que tem tantos atalhos, que não leva a lugar nenhum. A verdade é Cristo, e nós precisamos conhecer. E uma vez que você conheça, você encontra paz com Deus. Como é bom isso, né? Cristo nos reconcilia com o Criador, com Ele mesmo, com o Pai, com o Espírito Santo. E assim, em sintonia com Deus, triuno, nós estamos na verdade e assim temos paz com Deus. E assim temos uma vida de real significado, uma vida plena, abundante, como disse Jesus. Você quer conhecer a verdade? Quer? Aqui está. As palavras dele estão registradas aqui. A oração é um caminho para conhecer a verdade, não é? Enfim, relacionamento. E assim você será libertado. Você será uma pessoa livre. Eu quero contar para vocês então, nesta manhã, como foi que Deus me fez conhecer essa verdade. Eu vou começar primeiro explicando um pouquinho esse nome estranho que eu tenho, Michel. Eu já estou cansado de muitas vezes me apresentar, a pessoa diz, Michel? É isso mesmo. Já nem explico mais, né? Geralmente me chamam de Michel. Ou de outras coisas mais estranhas para ele, mas eu nem vou citar. O meu nome vem de um cientista norte-americano, polonês, radicado nos Estados Unidos, que foi o primeiro físico a receber o Prêmio Nobel de Física, Albert Abraham Michelson. Essa é a pronúncia correta, mas a minha mãe não sabia. A mãe que dá a pronúncia, né? E minha mãe, quando estava grávida de mim, estava folheando uma enciclopédia que tínhamos lá em casa, uma enciclopédia científica. Ela viu o nome desse cientista, gostou do sobrenome dele, que é Michelson, e me colocou esse nome como nome, né? Michelson quer dizer filho de Michael. Quando eu descobri que esse cara tinha sido famoso, bom, para quem estuda ciência ele é famoso, outros talvez não conheçam muito, mas ele inclusive ajudou outro Albert, mais famoso ainda, né? Nas suas pesquisas. Qual é o outro Albert? Einstein. Esse você conhece, né? Mas o Michelson ninguém conhece, né? O Michelson calculou pela primeira vez a velocidade da luz. Isso é importante, hein? 300 mil km por segundo, arredondando. O Michelson provou que um tal de éter luminífero, que dominou o mundo acadêmico e científico por muito tempo, não existia simplesmente. Ele provou que não existia. Enfim, ele fez várias pesquisas interessantes que ajudaram outros cientistas. Eu, quando soube disso, fiquei muito feliz, né? Até um pouquinho vaidoso, que não é importante esse, né? Mais feliz fiquei ainda quando, já adventista, descobri que Miguel é Jesus. E que Michael, obviamente, é Miguel em inglês. Portanto, Michelson também é filho de Jesus. Eu gostei tanto do meu nome, no aspecto científico e teológico, que quando chegar no céu e Jesus quiser oferecer um novo nome, eu vou dizer, tá bom, eu quero ficar com esse mesmo. Eu acho que ele representa, minha mãe sem querer me deu um nome que representa bem as coisas que eu amo bastante na vida, que são a ciência e a religião. A ciência verdadeira e a palavra de Deus, a teologia. Então tá bom, estou contente. Só não é essa pronúncia, né? Saibam disso, mas tudo bem, fica assim, por enquanto. O detalhe é que em minha casa,
quando criança, adolescente, nós só tínhamos livros e revistas evolucionistas. Eu era evolucionista porque sempre estudei em escolas públicas. Ensino fundamental, depois ensino médio eu fiz um curso técnico de química, universidade eu fiz na Federal de Santa Catarina. Eu só fui realizar o sonho de estudar numa escola adventista no mestrado em teologia. E aí pude ficar lá no internato um tempo e tal. Mas até lá, sempre em escolas públicas. E nas escolas públicas, como você sabe, no Brasil especialmente, né, a cosmovisão sobre as origens que domina é a evolucionista, darwinista, né? Desde os primeiros anos eu lembro que os professores falavam da sopa primordial, da vida que começava ali naquele mar primitivo e tudo isso aí. Quando cheguei ao curso de Química, a mesma história, só que um pouquinho mais agora elaborada, né? Química orgânica, química inorgânica, uma tentativa de explicar aquilo que antes era só uma história da carochinha. E na universidade não foi diferente. Ali que a gente deveria questionar as coisas, na verdade, se eu não tivesse me tornado um criacionista, adventista, pouco antes de ir para a universidade, eu não questionaria mais nada. Eu aceitaria tudo. Por quê? Porque eu passei por um processo de lavagem cerebral desde a infância. E só fui dar conta disso quando entrei em contato com o criacionismo. Peraí, quer dizer que existe outra forma de entender as origens? Pois é, eu nunca tinha me falado sobre isso. Quando eu conheci o criacionismo, eu costumo dizer que eu tive um sentimento duplo. Eu fiquei, por um lado, feliz ao perceber pela primeira vez que é possível harmonizar a teologia bíblica com a ciência verdadeira, a ciência dos pioneiros como Newton, Copérnico, Galileu, que por sinal eram criacionistas, se podemos dizer assim. Os fundadores, os pioneiros da ciência eram, em sua maioria, cristãos, devotos, crentes na Bíblia, portanto, criacionistas. E eu percebi que era possível então harmonizar essas duas áreas, né? Mas eu fiquei também frustrado, até bravo, ao perceber que a educação que eu havia tido, tinha sido unilateral, enviesada, doutrinária até. E muita gente passa por esses bancos escolares e chega à universidade dessa forma, né? Moldado, já formatadinho, e nem consegue mais pensar fora dessa caixa ideológica. É uma pena isso. Então, a literatura que eu tinha em casa, os filmes que assistia e tudo mais, eram todos de cunho evolucionista, e eu acreditava nisso sinceramente. Tanto que com 15 anos eu escrevi um livro. Graças a Deus nunca foi publicado, porque também era muito ruim. Projeto Alfa. Eu vou usar um verbo aqui que você vai saber a minha idade. Eu datilografei esse livro. Alguém aqui falou, nossa. Nossa, vai fazer o quê, né? Datilografei o livro. O pano de fundo desse livro aí, todinho, é evolucionista. Então eu guardo como um documento para provar que realmente eu defendia essa visão, esse modelo conceitual com toda a sinceridade, né? Eu acreditava nisso, eu era fã de Charles Darwin. Eu ainda respeito por alguns aspectos, mas por outros eu vejo que ele realmente deu vários tiros no pé, né? Esses aí não, esses aí eu recomendo. Esses livros aí eu espero que você leia, que você compre, que você peça emprestado, enfim. Porque creio, História da Vida, tem também uma Terra Gigante sobre dinossauros, lancei esse ano o Expedição Galápagos, né? São livros que tratam dessa visão que eu abracei e que hoje eu vejo muito mais coerente do que a outra, o criacionismo, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Além de ter sido evolucionista, eu fui também adepto do marxismo. E à tarde, na igreja do Santa Efigênia, eu vou falar mais sobre isso. Porque o grupo de jovens católicos do qual eu fiz parte há algum tempo, adotava essa teologia chamada da libertação, teologia da libertação. E um dos mentores dessa teologia era o Frei Leonardo Boff. E a gente seguia, se orientava por essa forma de ver as coisas, né? Na verdade, depois eu fui descobrir que a teologia da libertação, ela não liberta nada, né? Ela escraviza as pessoas a uma ideologia que não é cristã. Era um cristianismo marxizado, um marxismo cristianizado, se eu posso dizer assim. Hoje já não tem mais tanta força, nos anos 80, 90, estava no auge aqui na América do Sul e no Brasil. Bom, essa praia, não sei se alguém te conhece, eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, lá no sul do estado de Santa Catarina. Não é das melhores, ali você tem Florianópolis, Garopaba, Itapema, Balneário Camboriú, né, que são praias bem melhores. Eu acho que até aqui a praia de Paranaguá é melhor que essa do Rio. Mas, oi?
Não é? Aí bom, é com você. Eu quero ser educado. Eu sei que ela não é assim das melhores porque, enfim, é uma praia muito aberta, água fria geralmente, né? Como é comum à medida que você vai descendo aí, né? Mas é o que a gente tinha para o momento. E nós passávamos ali o verão constantemente, meus pais, né, e tal. Ela tem uma vantagem, ela tem uma orla bem longa, em linha reta, então para caminhadas ela é ótima, para correr ali. E eu gostava de caminhar nessa praia, especialmente no fim da tarde, quando o sol começava a descer, eu me deitava na areia e esperava as estrelas aparecer no céu. E eu me lembro que muitas vezes eu via as estrelas aparecer ali e ficava me perguntando de onde veio tudo isso. Porque eu sempre gostei de ler sobre astronomia, cosmologia e outras áreas do conhecimento, e eu sabia que o universo revela ordem, leis constantes, bem ajustadas, e que a nossa vida depende dessa ordem. Só que o que eu tinha lido desde a infância falava de Big Bang, e hoje eu sei que a compreensão do Big Bang popular é muito equivocada, mas eu tinha essa compreensão equivocada, uma grande explosão cósmica, né? Eu acreditava do acaso as coisas tinham surgido, né? Mas não fazia sentido na minha cabeça essa ordem, essa organização toda ter provindo do caos, porque afinal de contas do caos não se gera ordem, ao contrário, né? Neste mundo de pecado, a ordem parte para o caos. Não fazia sentido. Eu também me perguntava, para onde eu vou? Para onde o universo vai? E eu então me voltava para os meus livros de caráter evolucionista, materialista, não encontrava respostas. Buscava na teologia da libertação, também não encontrava respostas, porque ela era focada muito no aqui e agora, né? Causas sociais. Não se preocupava com coisas muito distantes, né? Transcendentais. Era uma religião política. Eu não tinha para onde ir. Não havia respostas. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui? E para que lutar tanto por coisas sociais, se daqui a pouco, né, eu morro e o universo um dia vai morrer também? No final das contas, tudo que a gente construiu, Torre Eiffel, né, Muralha da China, vai ser pó, vai virar partículas soltas do universo caótico. Para que lutar tanto? E pensando nisso, muitas pessoas se entregam mesmo ao niilismo, né? Há muitas pessoas que se entregam ao hedonismo. Eu vou mais beber, encher a cara, fazer festa, porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo, e depois que eu morrer, o universo um dia vai morrer também. Qual é o sentido da vida? Para que viver? Para que existir? Tem pessoas que fazem pior, encurtam a vida, porque perdem o sentido, e aí se suicidam. Você percebe que é importante ter um sentido para viver? Viktor Frankl, né, aquele grande psiquiatra, já falava isso, né? Que a maior busca humana não é por satisfazer os seus prazeres e desejos, né? É encontrar um sentido para viver. Se você já encontrou um sentido, você é um felizardo. Mas naquele tempo na minha vida não tinha esse sentido. Não sabia para onde ir. E essas perguntas ficaram ali ecoando na minha cabeça por muito tempo, até encontrar respostas. Eu gosto muito desse autor, o Ravi Zacharias, que é um ex-ateu, filósofo indiano, e num de seus livros, A Morte da Razão, ele escreveu algo que refletia um pouco dessa minha realidade lá da adolescência e juventude. Ele diz assim: o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Interessante, há pessoas que pensam que quando deixam a religião e abraçam o ateísmo, elas se tornam livres. Mas não é o que nós vemos aqui agora um pouco na Bíblia, né? É a verdade que liberta, não a não-verdade, não o ateísmo. Só que essas pessoas não se dão conta de que, na verdade, ao abandonar Deus, elas se tornam vulneráveis a outras crenças. Eu me lembro, por exemplo, que no tempo da faculdade, eu tinha lá professores, doutores, PhDs, alguns deles tinham no carro um adesivo assim: eu acredito em duendes. Olha só. Em cristais, em medicina transcendental. Mas peraí, não é ateu? A pessoa, quando abandona Deus, ela cria dentro de si um tremendo abismo, um vácuo, um buraco gigantesco. Porque nós somos feitos, criados para crer. Nós temos uma dimensão naturalmente espiritual. E quando você tira Deus, que é aquele que realmente preenche essa dimensão, alguma coisa terá que ser colocada no lugar. Ainda que seja um time de futebol, já viu isso? Gente que idolatra futebol, idolatra atores, atrizes. Você tem a tendência de idolatrar, de adorar, de se prostrar. E se você tirar Deus, você vai se prostrar a uma pedra, entendeu? Vai se prostrar a um time, vai adorar alguma coisa para satisfazer esse anseio pela adoração.
Isso é curioso, né? Esse ateu que se converteu no hospital tentando se suicidar, Ravi Zacarias, ele diz: quando o ser humano abandona Deus, se seculariza, ele se torna vulnerável, fragilizado. Ele vai querer colocar alguma coisa, alguém ou algo no lugar de Deus. Só que isso não satisfaz. Isso frustra, isso causa tristeza, na verdade, né? Eu também estive ameaçado, veja, darwinismo, marxismo e agora espiritismo. Bateu a minha porta também, né? Os três grandes pilares aí que vão contra o criacionismo. Eu vou falar mais sobre isso à tarde. Por que eles têm em comum? Marxismo, evolucionismo e também o espiritualismo. Eu não lembro como é que foi, alguém me emprestou livros de parapsicologia. E eu comecei a ler aquilo e comecei a achar interessante. Sempre muito curioso, mas só que como eu tinha uma mentalidade, uma mente mais científica, eu não aceitava coisas como horóscopo, ocultismo, achava tudo sem bobagem. Aliás, eu acho a maior incoerência um adventista do sétimo dia, por exemplo, ler horóscopo no jornal. Eu estou errado? Por que confiar nos astros se eu posso confiar no Criador dos astros? Não tem sentido, né? Aquilo é misticismo puro, é pseudociência, né? Adventista vê essas coisas como, sei lá, água e óleo, não se misturam, não dá certo, tá bom? Eu não acreditava nessas coisas mesmo antes de ser criacionista, mas a parapsicologia me pareceu científica, interessante, e o diabo tem um prato para cada gosto, né? Ele sempre dá um jeito de adequar a sua mentira para a preferência do cliente. Eu participei de um curso dessa coisa aí, achei interessante ver alguns fenômenos curiosos sendo explicados cientificamente, e eu estava enveredando por esse caminho já, na busca de respostas. Eu acho que nesse momento Deus disse: chega, esse rapaz está indo longe demais. E foi nesse momento da minha vida que eu conheci, então, no curso de Química no ensino médio, um jovem adventista do sétimo dia. Eu nunca tinha ouvido falar nessa igreja. Aliás, achei o nome bem estranho no começo. Não é estranho? Fala, Adventista do sétimo dia. Depois a gente acostuma a ver que é um nome maravilhoso. Ele expressa muito bem nossas principais crenças, né? Mas no começo você tem impacto, né? Esse é o jovem ali, o Vanderlei. Eu não tenho tempo para contar assim, como é que foram os detalhes da nossa, de como ele se conheceu e tudo mais, mas para resumir, ele teve a coragem, disposição e paciência para me suportar por 2 anos e meio com minhas perguntas, meus questionamentos, minha teimosia. Me deu vários estudos bíblicos, conversamos muito, lemos muitas coisas juntos, não é? E depois de um processo longo e doloroso de conversão, eu fui batizado no dia 28 de dezembro de 1991, na Igreja Central de Criciúma. Finalmente as coisas se encaixaram na minha cabeça. Finalmente aquelas perguntas que me incomodaram tanto, elas encontraram respostas. Eu não vou dizer que eu tenho resposta para tudo, claro que não. Não vou dizer que eu não tenho ainda minhas indagações, meus questionamentos, isso é natural. Todos teremos isso até o fim. Por isso que haverá um milênio para a gente resolver essas questões, né? Por isso que um dia, diante do Criador do Universo, você poderá ter suas dúvidas respondidas. Eu fico meio triste quando eu vejo pessoas que têm lá suas dúvidas, mas também têm suas certezas. Mas preferem se apegar às dúvidas, já viram? Ignoram suas muitas certezas e se apegam às dúvidas e aí saem da igreja, abandonam a fé. Puxa, você está jogando fora uma oportunidade de um dia, diante do Criador, ter as respostas para elas. Quando a minha mente se depara com dúvidas estranhas, questionamentos na minha vida mesmo, eu penso assim: peraí, eu tenho certeza que Deus existe? Tenho. Que a Bíblia é a sua palavra revelada? Tenho. Que Ele me ama, porque Ele já fez tanta coisa por mim? Tenho. E assim, eu restabeleço os pilares da minha fé. Eu reviso um por um e penso: por que eu vou me apegar às incertezas e dúvidas, que são menores do que as certezas, e arriscar minha vida eterna? Entendeu o que eu faço? Eu me apego às minhas certezas e deixo para um dia perguntar para Deus: por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Agora, se eu me apegar às incertezas e às dúvidas, eu posso até eventualmente me perder. E aí, joguei tudo fora. Não vou nem ter a resposta para essas dúvidas. Apegue-se às suas certezas. Elas são muitas. E se você não tem tantas certezas, busque. As respostas existem. Eu gosto muito daquele capítulo Expulse a Dúvida do Caminho a Cristo, de Ellen White, em que ela fala assim: quem quiser encontrar ganchos nos quais pendurar suas dúvidas, vai encontrar.
Mas também quem quiser encontrar evidências para fundamentar sua fé, encontrará amplamente essas evidências. Depende de você, né? Busque. A resposta existe. Só não pode ficar sentadinho esperando que elas caiam do céu. Não faça como Pedro, quando a mulher veio contar para ele que Jesus tinha ressuscitado, o que ele fez? Eu não acredito, vou ficar aqui sentado porque eu não acredito que ele morreu. Não, ele estava em dúvida, mas ele se levantou e correu para o túmulo. E quando chegou lá, viu a tumba vazia. Essa é a atitude de uma pessoa intelectualmente honesta. Ela vai buscar as respostas. Não fica sentada dizendo, eu não creio, eu não aceito, birrento, mimimi, sabe? Deus não existe, eu não aceito, está acabado. Espera aí, meu amigo. E as evidências que existem sobre isso? Vá buscá-las. E depois de você buscá-las, vá buscar, como disse Sócrates, né? Seguir as evidências, leve aonde levar. Só depois dessa busca é que você pode tomar uma decisão. Eu fico chateado quando vejo um jovem de 20 anos me dizer assim, eu sou ateu. Eu só digo assim, não deu tempo ainda, viu? Isso é muito novo para ser ateu. E talvez muito novo para ser crente também. Você tem muito ainda que pesquisar, que ler, que buscar, que ponderar. Lá na frente, talvez você diga então que é agnóstico, é mais coerente. Não sei, eu estou escutando o muro. É mais coerente. Agora dizer que é ateu tão cedo é complicado, né? Eu busquei as evidências e graças a Deus me satisfiz. E Deus me mostrou através de algumas linhas, né, de pesquisa, como por exemplo a revelação natural. O tempo está avançado, não vou ler os textos agora, mas Paulo ali em Romanos 1, aliás, já tem quanto tempo para chegar no Jubileu? Não tem mais tempo? 15? Vamos correr. Romanos 1, 19 e 20, Paulo diz assim, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua própria divindade, claramente pode ser visto por meio das coisas que ele criou. Isso é design inteligente. É você buscar as digitais do Criador na natureza, na sua criação. E há muitas. No universo, né? Você tem ali, como eu já disse, constantes, você tem leis finamente ajustadas. Tanto é que até ateus percebem isso. Eu gosto de citar esse exemplo aqui da revista Super Interessante. Alguns anos atrás publicou uma matéria, uma edição especial, 29 coisas que não fazem sentido. Olha o que eles escreveram aqui. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das estrelas, das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar massa entre estrelas e a atração mútua entre elétrons e prótons. Se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar, dizem eles, quem ou o que fez essa tunagem, essa regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Você percebe que eles estão tropeçando na verdade? Só que fazendo o seguinte, no próximo parágrafo, eles não respondem a pergunta. Não vão atrás da resposta, eles mudam de assunto. Isso que é lamentável. Eles se depararam com a maior pergunta de todas. Quem regulou o universo para que a gente possa existir nele? Quem fez do caos toda essa ordem? Né? Quem que regulou essas constantes? Que se fossem maiores ou menores em pequenos parâmetros, a realidade desmoronaria, desintegraria. Quem fez? Eles não respondem a pergunta, não vão atrás da resposta. É como dizia Winston Churchill. Algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Não pode ser assim. Eu também me fiz essas perguntas, mas eu fui atrás das respostas, né? Que existem efetivamente. Deus não deixaria a gente no escuro sem nos dar evidências. Clique para mim, por favor, no meio da tela. Outra evidência que nos vem é do mundo microscópico, né? O macro nos vem aquela coisa e o microscópico também é de uma célula. Vamos fazer uma pequena viagem dentro dela. Você encontra as organelas, mitocôndria, uma usina de energia, ali os centríolos. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa quinesina aí. E lá dentro do núcleo, o software que roda dentro de nós, o DNA, segundo Bill Gates, é o programa mais complexo que roda por aí, o DNA. De onde vem essa informação? Usinas de energia surgem do nada? Ou alguém tem que fabricá-las, produzi-las? Informação depende de fonte informante, não surge de nada. E cada célula que você tem, são trilhões delas, tem isso aí, tudo isso aí. Eu falei da quinesina, deixa eu mostrar para vocês então a quinesina mais de perto. Clique para mim de novo, por favor. É um robô nanotecnológico, uma máquina molecular.
ele literalmente caminha nos microtúbulos, levando ali, por exemplo, uma vesícula, né? De um lado para o outro da célula. É um transportador, micro, nano, robô. E nós dependemos deles para existir. Bom, se nós temos trilhões de células e cada célula tem milhares de quinesinas, de robozinhos, pensa, quantos robozinhos tem dentro de você agora trabalhando? É um número incontável, muito mais do que estrelas da galáxia. Olha o que você é, um universo gigantesco. Só que o mais interessante é que ninguém está pensando nisso agora, né? Agora está o que eu falei, mas você estava gerenciando esse processo todo? Não dá. Aliás, tem um cientista que, por sinal, não é criacionista, Vladimir Mlodinov, amigão de Stephen Hawking, do falecido físico britânico, que nesse livro diz o seguinte: 70% do processamento cerebral é automatizado. Ou seja, você está dormindo, as quinesinas estão funcionando. Não precisa nem pensar em quinesina, pensa no seu coração. Alguém está preocupado com o batimento do coração agora? Bate o coração, não para, por favor, bate. Alguém está preocupado com isso? O café da manhã que você ingeriu lá, o seu de jejum, você está preocupado em fazer a quebra de nutrientes aí? A digestão química do alimento, está preocupado com isso? Alguém está preocupado com o diafragma e os pulmões? Respira, não para, respira. Você não conseguir, agora talvez você esteja respirando conscientemente, que eu falei, mas até então não. 70% do processamento cerebral é automatizado, graças a Deus. Porque com os 30% que sobram, você tem liberdade para pensar, para me ouvir na palestra, não pensar em outras coisas agora, pensa só na palestra, para amar, escrever, sonhar. 70% que pensa. Se nós fôssemos processar tudo assim conscientemente, a gente travava na hora. Não tem como viver assim. Você não dava mais um passo. Porque além de tudo que eu já falei, você está processando mais coisas agora. Você está processando a minha voz e decodificando no cérebro as ondas sonoras que estão sendo emitidas pelas caixas. Você está administrando, né, os sensores, você está medindo a temperatura do ar com os sensores da sua pele. Você está sentindo a textura do banco com os sensores do seu bumbum. Tudo você está fazendo agora automaticamente. Olha o computador que nós somos e temos dentro de nós. E vem me falar de acaso? Não consigo. É como escreveram aqueles autores de um livro, né? O título que eles deram foi: Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu também não tenho. É muito mais coerente pensar em um projeto, um design, pensar que os atributos invisíveis de Deus podem ser perceptíveis por meio das coisas criadas. Solta para mim também esse vídeo aí. Ano passado foi muito incrível isso aqui. Eu acompanhei ao vivo, né? O lançamento do foguete lá do Elon Musk, né? O Falcon Heavy. O foguete com maior capacidade de carga, até inventado até então, né? Levou lá para o espaço um carro, levou um Tesla. O cara tem dinheiro, pode jogar no espaço um Tesla. Né? Eu não jogaria meu carro, uma ponte. Ele jogou para o espaço um Tesla dele. Mas enfim, o cara tem, a fábrica dele. O mais interessante de tudo, que não foi muito destacado na mídia, é que está lá o Tesla, né, voando, a Terra é redonda, assim, pode ver, né? Foi filmado lá de cima, né? Então, por favor, abandone essa insanidade. E ali, com as câmeras posicionadas ao redor do carro, um astronauta um boneco, né? O que não deram destaque na mídia e que me chamou a atenção, lendo uma reportagem, foi que dentro do carro, o Musk mandou colocar uma plaquinha escrito o seguinte: Made on Earth by Humans. Que quer dizer o quê? Feito na Terra por humanos. Qual é a dele de colocar uma plaquinha dessa dentro do carro? Para quê? Feito na Terra por seres humanos. Para quê? Óbvio, né? A ideia dele é ser um dia uma raça alienígena, extraterrestre, inteligentes e que saibam ler inglês, né? Eles leriam a placa e concluiriam: isso foi feito por alguém. Não apareceu aqui no espaço. Mas, convenhamos, precisa dessa placa para concluir isso? Esquece o Tesla, pensa no mundo, que seja. Um Fusca. Aqui está o Uno desmontado, explodido, né, suas peças. Olha quanta coisa tem dentro de um carro. Sistemas interatuantes, né, interconectados, um depende do outro, vai funcionar muitas vezes, sem os quais o carro não funciona. Um simples automóvel revela design. O ET não precisava olhar para a placa para concluir que esse mecanismo aqui teve um fabricante inteligente.
O corpo humano é muito mais do que um carro. Esse mapa na tela é o mapa metabólico humano. Ele descreve as reações bioquímicas que ocorrem dentro de você nesse momento. É ou não é complexidade? Se o Uno foi criado, você que cria o Uno é muito mais. Se aquilo que a gente faz revela design inteligente, nós que fazemos aquilo que fazemos, revelamos muito mais design inteligente. Merecem palmas os seres humanos que criam computadores, que criam automóveis, que criam naves espaciais? Sim, merecem, mas muito mais palmas merece aquele que nos fez capazes de fazer o que fazemos, o Criador do universo. O corpo humano é muito mais do que qualquer máquina que nós já criamos aqui na Terra. Está repleto de sistemas de complexidade irredutível, de máquinas moleculares, como já disse, enfim. E a segunda linha argumentativa, que eu vou tentar resumir em 2 minutos, não prometo, 2 minutos, é a revelação especial. Uma é natural, é só você sair dessa casa linda aqui e olhar para as plantas, para as flores, para os passarinhos, olhar para o seu espelho. Essa é a revelação natural, aponta para Deus. Há muitos cientistas que não creem na Bíblia chegando a Deus pela ciência. Há muitos filósofos que não creem na Bíblia chegando a Deus pela filosofia, porque Deus tem muitos caminhos para atrair pessoas a Ele. A Bíblia é um grande atalho, poupa muito trabalho. Ela apresenta Deus diretamente, mas tem pessoas que não querem saber disso. São mais teimosas, são mais tomés, né? Eu quero ver com os olhos. Não há nada de mal nisso. E tem chegado a Deus. Mas Deus também revelou para mim a sua revelação especial. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia, que fala de Cristo, que é a verdade, é, portanto, também a verdade. Mas será que ele é confiável mesmo? Esquece um pouquinho o lado desse mais curioso, né? É a palavra de Deus, ela é inspirada, mas será que se nós analisássemos do ponto de vista histórico, documental, ela é confiável? É. E a arqueologia está aí para provar isso, e já tem sido até lugar comum descobertas que comprovam o pano de fundo histórico da Bíblia. Né? Só para você ter uma ideia, eu não vou citar muita coisa aqui, mas enfim, os relatos sobre Alexandre o Grande começaram a ser escritos cerca de 300 ou mais anos depois da morte dele. E quase ninguém duvida que ele existiu, que ele fez o que fez, não é verdade? Todo mundo aceita como fato. Já os relatos a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo começaram a ser escritos 30 anos depois da morte dele. Havia muitas testemunhas oculares vivas. Nicodemo estava vivo, Arimateia estava vivo, Anás e Caifás estavam vivos, os governadores daquele momento estavam vivos. Era muito fácil provar que o cristianismo era uma fraude naquele momento, porque era só essas pessoas dizerem: isso é mentira, tira o meu nome desse registro aí porque é mentira. E qual era a maior prova? Mostra o corpo de Cristo morto. Está ali o corpo. Não, mas o corpo não estava mais lá. Tiveram que inventar uma mentira descabida de que os maltrapilhos judeus venceram uma tropa romana, abriram a tumba e levaram o corpo. Por favor, essa história não cola. Não cola. Ele ressuscitou. Ele vive. E essa é a maior fundamento do cristianismo, o fato de que Jesus está vivo, de que a sua tumba, diferentemente da de Buda, de Maomé e de outros, está vazia. O corpo dele não está mais lá. E esse relato era bem recente em relação aos fatos, podia ser contradito, podia ser desmentido lá, naquele momento. Não foi por quê? Porque era verdade. Eu vou deixar para vocês aqui uma indicação. O meu blog criacionismo.com.br tem uma seção chamada Arqueologia. Ali tem dezenas de achados arqueológicos, notícias, artigos que respaldam realmente o plano de fundo histórico da Bíblia. Você pode até não acreditar que ela seja a palavra de Deus, mas você me mostrar que ela não é confiável do ponto de vista histórico, geográfico, é difícil. É bem mais complicado para você me provar o contrário, de que ela é um documento amplamente comprovado historicamente e totalmente confiável. As profecias cumpridas também são um argumento muito forte para a Bíblia, né? Profecias messiânicas, profecias que têm que ver com a volta de Cristo, né? Coisas anunciadas milênios atrás se cumprindo à risca, em detalhes. Daniel dando nome aos impérios sucessivos, sem chutes, sem uma linguagem metafórica. Não é preciso. Grécia, Roma, e assim vai, né?
Isso é realmente impressionante. Mas eu não poderia terminar sem citar talvez aquele que seja o maior argumento para nós confiarmos na palavra de Deus: o seu poder transformador de vidas. Faça uma experiência, entregue num presídio uma caixa de livros do Capital de Karl Marx. O que vai acontecer lá? Talvez alguns presos se tornem marxistas, né? Entrega ali alguns livros de origem das espécies, talvez alguns se tornem darwinistas, mas entregue Bíblias, como algumas pessoas têm feito. Aí a coisa começa a acontecer. Milagres. Pessoas, eu conheci várias dessas pessoas. Pessoas que tinham um passado bem obscuro, bandidos mesmo, hoje são pais de família. Pessoas regeneradas, transformadas, pelo quê? Pelo poder de Cristo contido neste livro. Não é só uma leitura, gente. Começa a ler para você ver, né? Você que está nos assistindo, eu faço um desafio. Pega ali os evangelhos e comece a ler com o coração e a mente abertos. Quem sabe faça uma oração. Você vai estar sozinho no seu quarto, né? Ninguém está olhando. Faça uma oração, peça entendimento. E depois me conte o que começa a acontecer na sua vida. Há um poder aqui indescritível, que só experimentando para saber do que eu estou falando. Não é um livro comum, não é mesmo, não tem como ser. Eu estou aqui por causa desse livro. Né? E muitas pessoas com certeza estão aqui também por causa disso. Desse milagre que ele opera. Mas eu quero encerrar agora sim, lendo com vocês Apocalipse 21, 1 a 3. Porque, veja, até agora eu falei de revelações indiretas de Deus. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela Bíblia, mas são revelações indiretas ainda. Deus não se contenta com isso, como o bom pai que ele é. Ele ainda espera o momento de se revelar pessoalmente, cara a cara, para nós. E eu anseio por esse dia. Eu aguardo demais um dia em que eu poderei estar diante do meu Criador. Eu quero dar um abraço nele para agradecer duas coisas, principalmente. Porque ele me criou, me deu a chance de existir, e segundo, me salvou, me deu a chance de estar na nova terra. Apocalipse 21, você conhece bem esse texto? Diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e a morte e o mar já não existe. A morte também não vai existir. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Eu gosto muito de que João tenha escrito Deus mesmo, ou seja, ele em pessoa vai morar com seus filhos. E no capítulo 22, só um capítulo a mais aí, versos 3 e 4, nós lemos assim: nunca mais haverá na nova terra, né, qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Contemplarão a sua face. Deus mesmo estará com eles. Sabe o que me fascina? O fato de que hoje, bom, o que eu vou dizer agora não me fascina. O que me fascina é o que vem depois. O que me entristece é o fato de que hoje moramos num mundo arrasado pelo pecado, um mundo em quarentena no universo. Estamos presos a um planeta que se degenera em todos os sentidos. Fomos humilhados pelo pecado. Mas um dia Deus vai reverter essa humilhação em glória, em honra, porque Ele vai transformar a terra no céu. Por quê? Porque o céu é onde está o trono de Deus. É onde Deus mora, digamos assim. E se esse trono vai ser transportado para cá, a bordo da santa cidade, Nova Jerusalém, a pousar na terra, onde será o céu no futuro? Depois de 1000 anos, após a volta de Cristo. Aqui, exatamente aqui. Esse mundo vai ser recriado. Esse mundo vai ser restaurado à semelhança do Éden perdido e mais bonito ainda do que foi. E nós seremos moradores da capital do universo. Nós, seres humanos que foram tão pisoteados pelo pecado, nós cujo conhecimento é tão pequeno em comparação com mundos não caídos, com os anjos, teremos uma experiência que eles não terão. Nós experimentamos na carne o que é depender da graça de Cristo para tudo. E nós seremos embaixadores de Deus para sempre, por todo o universo. Você vai viajar mundos incontáveis para pregar do amor de Deus. Já pensou nisso? Seres muito inteligentes vão se sentar aos seus pés para ouvir da sua experiência.
do cântico de Moisés que só você saberá cantar, porque é a sua experiência. Um dia nós seremos moradores da capital do universo. A nossa humilhação será transformada em honra. Deus vai mudar tudo isso, porque Ele te ama. Ele não só te criou e te abandonou nesse planeta, não. Ele quer cuidar de você, Ele quer conduzir você a esse grande encontro, quando você, na frente de Jesus em glória, vai receber um abraço dele e vai receber na sua cabeça uma coroa de vida eterna. Você quer estar pronto para esse dia? Amém. Eu também quero estar. Que ninguém aqui falte. Que você que nos acompanha pelo vídeo também faça planos de ter essa experiência transformadora, libertadora com Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Que Deus nos conceda um restante de sábado muito abençoado e que abençoe esta igreja para que ela seja não só um local de reuniões, mas uma agência ganhadora de pessoas para Cristo. Fale desse amor, desse poder para as pessoas. Elas estão precisando. Graças àquele jovem do ensino médio, eu estou aqui hoje. Graças ao Espírito Santo, mas ele usou aquele jovem. Se ele tivesse se acovardado, ficado quieto, Deus teria que achar outro meio para me salvar, né? Mas foi ele, o privilégio foi dele. E pode ser o seu privilégio também alcançar aquele amigo no trabalho, aquela pessoa na escola, aquele parente. Por que não? Peça a Deus que Ele abra portas e oportunidades, e quando Ele abrir, não deixe de falar de Jesus. Vamos orar? Porque eu tenho que já partir lá para a outra igreja, não vou poder despedir de vocês, mas fica aqui o convite para tarde, no Santa Efigênia, às 4 horas da tarde, temos aí mais um pouco de estudos, né, com foco no criacionismo. Oremos. Pai bondoso, nós te damos graças, Senhor, por tua infinita bondade. Agradecemos porque um dia tu nos criaste, nos trouxeste a vida, e porque ofereceste teu Filho para nos salvar do pecado. Ajuda-nos a nos mantermos firmes em teu caminho, para que em breve possamos estar diante de ti, em glória e majestade, para poder ver teu rosto, te abraçar e estar para sempre contigo e com os nossos queridos que foram também redimidos pelo sangue de Cristo. Amém. Abençoa, Senhor, esta igreja de Fernando Noronha. Amém. Que esta igreja seja realmente um local de salvação, de portas abertas para aqueles que estão aí fora desorientados, buscando o sentido da vida. Amém. E que daqui os irmãos alimentados, os irmãos nutridos espiritualmente possam sair para o mundo e pregar essa mensagem poderosa. Amém. Cristo vem. Dá-nos a tua paz, o restante de sábado abençoado, pedimos-te em nome de Jesus. Amém.